Olá, eu sou o professor Humberto Grano e você está aqui no nosso curso de eletrocardiografia, direto ao ponto, tá? E nós vamos aqui para a nossa segunda aula, interpretando o eletronormal. Então a gente já aprendeu um pouco ali aqueles conceitos básicos e gerais do eletrocardiograma, agora a gente vai entender, aprender a reconhecer, né, entendendo os elementos como eles estão dispostos ali num eletrocardiograma, quando ele está normal, que é a maioria das vezes que vocês vão encontrar, tá, gente? Eu sei que a nossa ansiedade, né, a expectativa quando a gente está atendendo um paciente, sobretudo quando a gente está, por exemplo, em situações de emergência, no pronto-socorro, é reconhecer uma alteração. Nossa, eu não posso deixar passar uma alteração de jeito nenhum. Mas muita atenção com esses passos que nós vamos te ensinar aqui agora. Se vocês aprenderem a reconhecer bem o eletronormal, o eletroalterado fica fácil. Às vezes você não precisa nem saber nomear exatamente qual alteração é aquela, mas você vai falar assim, poxa, esse eletro não está normal. Posso pedir ajuda para alguém, minha experiência, eu não estou sabendo às vezes reconhecer, mas pelo menos você vai ter esta segurança. E este é um passo importante aqui na sua formação em termos de conhecimento de eletrocardiografia, tá? É reconhecer o eletronormal, é entender, não, esse está normal, esse não está normal. Mas por que não está normal? Não é meu problema agora, respira. Não quero saber agora por que não está normal. Mas se você pega, não, pronto, o eletro está normal, estou seguro, está normal, está tranquilo. Vamos seguir aqui com o atendimento do paciente, tá bom? Vamos lá, interpretando o eletronormal. Então, como é que é feito o registro primeiro, né, do eletrocardiograma? Nós já comentamos lá na outra aula, ela é feita por meio dos eletrodos que são colocados no membro superior esquerdo, membro superior direito e nos dois membros inferiores, tá certo? Eles são conectados ali ao aparelho, tá? Juntamente com outros 6 eletrodos que são colocados ali que são os eletrodos precordiais. Como é que eles são dispostos? Ó, eu tenho aqui primeiro espaço intercostal, segundo, terceiro, quarto espaço intercostal, né? Beirando aqui o externo, V1. Do outro lado, V2. No quinto espaço intercostal, linha M clavicular média, V4. Ué, Humberto, pulou o V3? Não, é porque a gente faz isso mesmo. V1 e V2, quarto espaço. Quinto espaço, V4. Por quê? Porque o V3 ele vai ser exatamente colocado no meio. Eu traço ali uma linha imaginária e coloco o V3 no meio. Tá? Então, qual que é a referência do V3? Entre o V2 e o V4. Pode parecer intuitivo, mas é assim que a gente faz, tá bom? Aí depois eu sigo a linha axilar anterior V5, linha axilar média V6. Eu tenho aqui as derivações precordiais. Então, 1, 2 nas pernas, 3, 4, mais 6 aqui são 10 eletrodos, mas esses 10 eletrodos, vocês se lembram, eles vão me dar 12 derivações. 12 derivações significa 12 maneiras diferentes de se olhar o mesmo coração, tá bom? Então, vamos lá, ó. Este registro, coloquei os eletrodos ali, onde é que vai sair esse papel, esse registro eletrocardiográfico? Num papel milimetrado, tá? E não é só capricho não, gente. Esse papel milimetrado, ele tem a sua função. Então, cada milímetro, ele tem uma representação, seja na horizontal, em que ele é representado em função do tempo, seja na vertical, em que ele é uma representação da energia, da força elétrica aqui em milivolts. Então, cada milímetro representa 0,1 milivolts, cada milímetro aqui representa 0,04 segundos, tá? Ou 40 milissegundos, às vezes você pode ouvir das duas formas, tá certo? Então, tempo e força, voltagem, tá certo? Então eu tenho, ó, tempo e voltagem, como a gente explicou aqui para vocês. Então, aqueles componentes ali do eletro, eles vão estar desta forma aqui, ó, no papel milimetrado, tá? Então eu consigo avaliar aqui, ó, intervalo QT, o quê? Justamente a questão em função do tempo, e eu consigo ver aqui, por exemplo, nas sobrecargas ventriculares, né,
a onda R ou mesmo S em algumas derivações, elas ficam muito compridas, ou seja, justamente porque eu tenho uma sobrecarga ventricular, eu estou gastando mais energia, precisando de mais energia para executar ali o meu ciclo. Então, a gente normalmente usa desta forma, tá bom? Então, todos os seus elementos, P, QRS, onda T, intervalo PR, segmento PR, complexo QRS, ou seja, eles estarão ali sob o referencial de um papel milimetrado. Então, olha lá. E aí, quando eu registro, né, normalmente você pôs ali os eletrodos, o paciente está lá deitadinho, bonitinho, ele vai registrar o eletro. Saiu o eletrocardiograma. Neste registro eletrocardiográfico, eu tenho o quê? Eu tenho 12 derivações. Então, quais são as derivações? Aqui, ó. Elas são registradas, né? Deixa eu só aqui aparecer, olha. Apareceram as 12 derivações. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Onde eu tenho aqui, ó, normalmente, tá? As derivações frontais e as derivações precordiais. Então, eu tenho aqui, ó, em algarismo romano, 1, 2, 3, R, L, F, tá? E V1, V2, V3, V4, V5, V6 ali naquele contínuo, tá bom? Vejam que, então, vejam que aqui, ó, nesse colchete que eu coloquei aqui, essa derivação 1, ela começa aqui e termina aqui, ó. Ela termina onde tem essa barrinha, tem uma barrinha mais escura. Deixa eu voltar aqui um pouquinho que vocês vão enxergar melhor. Aqui, ó. Ela tem uma barrinha, onde ela, aqui, ó, essa barra mais escura significa que, ó, V1, ela começa aqui e termina aqui, ou seja, dessa barra mais escura para cá já é V4, tá? Então, apesar de parecer que está uma linha só, um contínuo só, ela é fragmentada ali, ó, D1 até ali, a VR até aqui, V1, V4, embora elas aparentemente estejam tipo na mesma linha, como se fosse um contínuo, tá? Então, eu vejo aqui as derivações e a anotação. E isso aqui, Humberto, olha, isso aqui é importante. Isso aqui é convenção, tá? É como o eletro ele deve ser calibrado. 25 milímetros por segundo, ou seja, o tempo que o papel vai correr, e 10 milímetros por milivolt, que é a notação aqui em termos da força, né, na horizontal. Às vezes eu preciso dar um zoom, o QRS está pequenininho assim, tá? Eu não consigo enxergar, às vezes eu tenho que aumentar isso para enxergar melhor, tá? Eu posso calibrar o aparelho aqui nisso aqui, tá certo? Mas normalmente esse é o padrão, 25, 10 milivolt. Então, 25, 10. Só lembrar de 25, 10. Mas como é que eu sei isso, Humberto? Vem anotado, ele vem normalmente assim no cantinho, bem pequenininho, no eletrocardiograma, vem esse registro. Isso é por padrão, é convenção, todo aparelho faz isso, tá bom? Justamente para que você tenha ali essa informação e não saber se às vezes alguém descalibrou o aparelho e você pode às vezes com isso ser induzido a uma interpretação equivocada, tá certo? Então, bom, olha lá. Registrei o eletrocardiograma. Esse é um eletrocardiograma. Ah, tem um detalhe. Aqui, ó, né, nós temos as 12 derivações, certo? Mas aí vocês viram que aqui embaixo tem um contínuo, que não tem essas barrinhas pretas aqui, que indicam o final. Qual? D2. Então eu tenho um D2 longo, normalmente, ao final do eletrocardiograma. Para quê? Lembra que a derivação 2 é aquela derivação padrão, onde eu vejo o ritmo sinusal, onde eu vejo ali os principais elementos do QRS, analiso bem a largura do QRS, mas sobretudo o ritmo, frequência, me ajuda a calcular melhor as frequências cardíacas. Então, eu faço um D2 longo ali, como se fosse, né, o papel de uma ponta a outra, só o D2, justamente para que eu tenha essas informações de forma mais legíveis, né? Qual o ritmo? É sinusal? Qual a frequência? Como é que eu vou calcular? Qual que é o jeitão ali, a cara do QRS, tá? Então, além das 12 derivações, não é que tem a 13ª ali, não. Ela
repete uma derivação ali de uma forma mais longa para que eu veja um pouco melhor este contínuo, tá bem? Olha lá, acabei de fazer o eletro do meu paciente e este é o eletro do meu paciente. E agora, por onde começar? Peguei o papel, e aí aqui é onde a gente mais se enrola, e é onde a gente vai organizar aqui o pensamento de vocês, tá bom? Peguei o papel aqui, o que eu tenho que olhar? Porque a gente já começa tentando achar alguma coisa. Peraí, deixa eu ver aqui, às vezes já começa lá pelo longo, às vezes... achei aqui que V3 está meio estranho, aí você se enrola. Então, vamos sistematizar, porque aí você não vai se enrolar, você vai ser o mestre ou a mestra do eletrocardiograma, ok? Então, primeiro, identifique esse paciente. Ué, por quê? Tem diferença se eu estou fazendo um eletrocardiograma num jovem de 20 e poucos anos e se eu estou fazendo esse eletrocardiograma num senhor de 80 anos, tá? Então, homem, mulher, se é jovem, se é mais velho, eu preciso identificar esse indivíduo. E aí, eu começo avaliando primeiro o quê? Frequência cardíaca, a onda P, depois o intervalo PR. Eu vou como se fosse aquela ativação lá do coração, lembra? Volta lá na primeira aula e você vai lembrar, e aí você vai ver que a nossa, uma vez que eu captei aquele princípio da ativação vetorial e o registro, a minha análise também é nesta análise dentro do ciclo cardíaco, onda P, PR, QRS, aí o QRS eu vou ver o eixo, a duração, a onda Q, ativação precordial, segmento ST e a onda T, tá ok? Então vamos lá. Esses são os elementos. Vamos agora tornar a coisa um pouquinho mais prática, por meio de perguntas. Identificação, quem que é o paciente? Então nós vamos fazer essas perguntas. Peguei um eletrocardiograma, o que eu faço? Quem que é o paciente? Qual que é a frequência cardíaca? Tem onda P de morfologia normal em D2? Toda onda P é seguida de um QRS com intervalo PR menor que 5 milímetros? Todo QRS dura menos do que 3 milímetros ali no papel milimetrado? Tá? Essas referências porque são referências normais, a gente vai chegar lá. De V1, que tem um QRS negativo, a V6, o QRS positivo, a onda R cresce à medida que a S diminui? O segmento ST tem desvio? E a onda T, ela tem morfologia normal positiva, exceto a VR, D3 e a V1, que às vezes pode ter onda T negativa e não significar nada, ok? Então, essas são as perguntas. Mas, Humberto, aqui, só voltando ali no item 7, lembra? Eu lembro que você falou ali na primeira aula, vamos recapitular. Qual que é esse elemento aqui? V1 negativo, V6 positivo, a onda R cresce e a onda S diminui. É isso aqui, ó. Lembra lá do nosso vetor resultante, né? Em que cada um vai enxergar o vetor, e aí eu enxergo o quê? Ó, V1, portanto, é predominantemente negativo, V6 positivo, e na medida que eu caminho aqui, ó, ele cresce e o S vai sumindo. Cresce que eu falo assim, não é que o V6 aqui dá a impressão que está menor do que o V5. O cresce que eu estou falando aqui, ó, é no sentido de ficar predominante, porque até aqui está meio a meio, aqui ainda tem uma onda S, aí aqui a onda S já até sumiu, tá? Então é realmente assim, à medida que a onda R fica predominante, o S diminui. Isso é o que deve acontecer numa ativação normal, ok? Agora, então, estas são as perguntas que eu vou fazer, tá certo? Vamos lá, ó, analisar esse eletro. Então, olha lá, primeiro, né, eu tenho que saber aqui quem que é esse paciente. Esse paciente é um paciente jovem de 30 anos. Qual que é a frequência cardíaca? Nós vamos calcular aqui a frequência cardíaca. Tem onda P de morfologia normal em D2? Aí eu vou ver aqui em D2, tá? E acho aqui a onda P se tem a morfologia normal. Toda onda P é seguida de um QRS, aí aqui, ó, a vantagem de eu olhar D2 longo, porque aí eu olho toda onda P, vem um QRS depois, PQRS, 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 tá certo? QRS é positivo em D1 e AVF, porque lembra lá da nossa rosa dos ventos? Lembra, ó, D1, AVF, ou seja, D1, QRS é positivo, AVF, QRS também é positivo, significa que o vetor
está no primeiro quadrante, portanto, ele está com o eixo normal. QRS dura menos do que 3 milímetros, aí eu pego qualquer QRS aqui e faço a análise aqui do seu comprimento. Menos do que 3 milímetros, perfeito. De V1, então olha, V1 é predominantemente negativo, e aí à medida que eu vou caminhando aqui, ele vai ficando predominantemente o R, né? E o S some, ó, o S praticamente some aqui em V6. Então, beleza, isso acontece. Segmento ST sem desvio, aí eu vou dar uma olhada em todas as 12 derivações para ver se nessa transição, tá? Então tem o QRS aqui. Se nessa transição, então eu olho exatamente aqui, essa transição do QRS para a onda T, se tem desvios, tá? Aí eu tenho que olhar todas as derivações, ok? E, por fim, onda T de morfologia normal positiva. Então eu olho aqui, ó, onda T positivo, 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 ó. A VR ele é negativo, V1 é negativo, ok? O resto, onda T está sempre positivo. Beleza. Então, qual que é o laudo? Eletro normal. Nossa, Humberto, mas então eu tenho que andar com essa colinha? Atenção, hein? Agora é que eu vou dar a chave aqui para vocês. E a gente vai fazer isso repetidas vezes até isso ficar medular. Olha lá, eu transformo essas 9 perguntas de uma maneira mais prática, porque essa questão de 5 milímetros, 3 milímetros, depois vai ficar fisiológico. Então, na hora que eu pego um eletro para dar laudo, às vezes eu estou lá no consultório e vem aquela pilha de eletro, doutor, hoje é seu dia aqui no laudo do eletro, da clínica. E aí o que a gente faz? Aí você dá aquela pilha, pô, eu vou matar aqui rapidinho. De que forma? Eu transformo todos esses passos nessas perguntas, ó, já ficou mais simples, né? Ó, já clareou. Aqui tem um monte de letras, palavras que eu já dei uma cortada. Então, peguei o eletro, o que eu faço? Qual que é a frequência cardíaca? Tem onda P? Toda onda P é seguida de um QRS? QRS é positivo em D1 e AVF? QRS dura menos que 3 milímetros? De V1 a V6, QRS negativo, o R cresce, o S diminui? Segmento ST e a onda T tem desvios? Pronto. Se não, tudo ok, eletro normal. A gente consegue laudar esse eletro em 30 segundos, rapidinho. Essas perguntas sim, se eu pudesse então falar para vocês, tira um print, tira uma foto, ou anota aí no seu caderninho, porque essa colinha inicial para analisar os elétrons, ela é muito importante, tá bom? Ok? Respirem, né? Guardem isso aqui. Agora a gente vai fazer alguns exercícios na nossa próxima aula, analisando os eletrocardiogramas normais. Vamos lá?